Momento solene, exige respeito. Silêncio é uma prece. Vamos elevar o nosso coração, os nossos corações, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que assim seja. Está aberto mais uma dissertação de cunho analítico, científico e teológico, embora não tenha estudo reconhecido nessas áreas, mas eu, como um curioso e acima de tudo um comunicador babaca, então essa história que Deus qualifica os escolhidos é baboseira. O cristão tem que estudar, tem que estar antenado. As religiões cristãs têm um consenso absoluto de que estamos nos últimos dias. Os escritos bíblicos estão aí. Mateus capítulo 24, que tem sido considerado esse capítulo em outros vídeos. Eu estou batendo nessa tecla porque é Cristo falando para os discípulos sobre os eventos que antecederiam os tempos aos quais estamos vivendo hoje. Antes, o apóstolo Paulo, ele falou em Efésios capítulo 6, versículos de 11 a 13, que nos últimos dias também teríamos uma guerra espiritual. Não guerra de espada com carne e sangue, segundo o apóstolo Paulo, uma guerra espiritual. Ao atribuir ou desqualificar o ensino da espiritualidade, as igrejas cristãs do bom comportamento, ter moral, conseguem ter a graça. Obviamente, quem tem a graça pode cair em desgraça. Muitas pessoas obtêm a graça, mas para usá-las de forma egoísta, para ganhar dinheiro, para regimentar poder, através das várias facetas do poder, como a política, o poder empresarial, etc., dominando pessoas para benefícios egoístas. Quem ganha graça também perde a graça. O apóstolo Paulo falou sobre essa guerra espiritual em outras passagens. O apóstolo Pedro também, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro diz que o mal, Satanás, anda como um leão que ruge, procurando a quem devorar. O leão usa técnicas de caça muito furtivas. Os felinos que... O cristão tem que estar alerta. Segundo as Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da congregação em Corinto, dizendo que Satanás se disfarça de anjo de luz. Se você não tem conhecimento espiritual, bebê, vai ser marionete. Quanto a isso, fatores inquestionáveis como os escritos de Kardec, escritos esses que datam há mais de 300 anos, quando Kardec decodificou a doutrina espírita, através de escritos também do nosso querido Chico Xavier, que numa vida de luz e acima de tudo de redenção, trazendo a luz da espiritualidade para as pessoas, através do seu bom exemplo, Chico Xavier, ele não quis dinheiro, embora tenha sido atribuído a ele muitos escritos, livros que vêm cego guiando cego para o seu próprio prejuízo, assim disse o mestre. Livro de Mateus capítulo 24, para a honra e glória de Cristo, versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e notícias de guerras. Cuidado para não ficar apavorados, pois essas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. 7. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá falta de alimentos e terremotos num lugar após outro. 8. Todas essas coisas são o começo das dores de aflição. Então, segundo o mestre disse em Mateus capítulo 24, que os eventos que anteviam o retorno de Cristo, uma nova era, afinal de contas é consenso que estamos nos últimos dias, haveriam guerras. E no século XX, a guerra mais famosa, a guerra que matou mais pessoas e, acima de tudo, a guerra mais documentada, porque teve líderes beligerantes como Eisenhower, presidente dos Estados Unidos à época, o único que teve 4 mandatos,
Se você quiser, eu posso falar sobre isso depois, essa excepcionalidade. Beligerantes como o vice-presidente Truman, que quando Eisenhower morreu em 1945 assumiu a presidência, no caso a Casa Branca, e segundo historiadores, Truman teve um papel decisivo ao autorizar, apertar o botão vermelho e acabar com a Segunda Guerra Mundial. Bem, vamos começando do início. Perderam para os aliados, Inglaterra, França e sobretudo com o apoio norte-americano, que foi decisivo. Haja vista que na Primeira Guerra Mundial, a Europa que guerreou. E os americanos ficaram só na surdina, ó, ganhando dos dois lados, enfim. Mas o tema principal não é a Primeira Guerra Mundial, e sim um prefácio para que nós possamos situar e os eventos que antecederam a Segunda Guerra Mundial foram justamente o final da Primeira. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, um ano após o fim da Primeira Guerra, culpando a Alemanha, que era então o Império Alemão. A Alemanha foi forçada a assinar o Tratado de Versalhes, que impôs pesadas reparações econômicas e territoriais à Alemanha, causando ressentimento e instabilidade política. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, apesar de outros dois protagonistas, o Império Austro-Húngaro e também o Império Otomano, que ao perderem, a Áustria-Hungria foi separada, criando outros estados, como Hungria, Áustria e outros adjacentes. A Europa ela foi dividida para poder, acima de tudo, garantir que outra guerra jamais ocorresse. A Liga das Nações ficou como sendo a orientadora, mas os ressentimentos oriundos do Tratado de Versalhes, a ascensão do fundamentalismo, olha o perigo do fundamentalismo, irmão em Cristo, justamente pelas dificuldades que a Alemanha estava tendo para poder pagar as dívidas. Perdeu a guerra, mané, teve que pagar reparações, indenizações muito altas. O governo alemão, que foi baseado na República de Weimar, tiveram a brilhante ideia de imprimir dinheiro para pagar a dívida. Fato esse que deu inflação descomunal. Dado o momento na década, analistas históricos dizem que o dinheiro ficou tão desvalorizado que era mais fácil você pegar o dinheiro e tacar fogo para poder aquecer do que comprar carvão. Isso causou uma revolta na população e a ascensão do discurso fundamentalista do nazismo, nas décadas de 20, 30, sobretudo, após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, afetando a economia do mundo todo. As pessoas ficaram realmente sem chão. A economia capitalista que mal engatinhava já teve o primeiro revés. E isso refletiu-se na Europa na Segunda Guerra Mundial. Eles promoviam ideologias nacionalistas, racistas e expansionistas, desafiando a ordem estabelecida no pós-Primeira Guerra. Porque quem ganhou a Primeira Guerra, os aliados França, Inglaterra e Estados Unidos, botaram ordem no coreto. Eles tinham que fazer acordos. Os acordos do Tratado de Versalhes, embora desvantajosos, foram assinados. E a política de agressão e anexações territoriais começaram. Japão, o Japão e a área de Hitler, com a ascensão das ideologias fascistas nefastas de Hitler na década de 30, o partido nazista ganhou um poder muito grande. Hitler procurou reverter as disposições do Tratado de Versalhes. No caso, o Tratado de Versalhes dizia que a Renânia seria entregue para a França, uma área muito explorada no aspecto siderúrgico. A Alemanha pegou de volta a Renânia. O Tratado de Versalhes dizia que a Alemanha não podia se rearmar e nem muito menos ter um exército superior a 200 mil. E Hitler rearmou a Alemanha e começou a convocar soldados. Os aliados, sobretudo na Inglaterra, o Chamberlain, o primeiro-ministro inglês, tentou evitar a guerra a qualquer custo, sentando na mesa de negociações, mas como eu falo, com o fundamentalista, com pessoas. O primeiro-ministro inglês tentou botar na mesa de negociações após Hitler anexar. Ele chegou ao poder por vias democráticas. Ele chegou como chanceler. O presidente alemão na época era um senhor, esqueci agora o nome dele, estava no final de vida, dizem que até morreu de câncer. Ele não confiava em Hitler.
Ele deu apenas o cargo de chanceler, como se fosse uma espécie de líder do governo, primeiro-ministro. Hitler, então, com seus asseclas, botaram fogo no parlamento e atribuíram toda a culpa aos judeus, os comunistas e tudo aquilo que o povo detestava. É isso mesmo. Na guerra, a primeira narrativa é: a verdade morre. Ao aglutinar o país e marchá-lo de uma forma claudicante e de uma forma efusiva para a guerra, o nazista e toda a ideologia começaram a criar raiz. Assinou todos os tratados, enganando os aliados. Exatamente. Enquanto isso, ele fez um acordo com Stalin. É isso mesmo. O maluco dos bigodinhos lá, o nazista, ele fez um acordo com Stalin. Um acordo de não agressão. E, acima de tudo, de como dividiriam o espólio da Europa Oriental. Países como Polônia, Romênia, etc. e tal, sofreram influência desde então das ideias malucas e fundamentalistas desses loucos. Exatamente. E enganando totalmente e traindo o tratado que foi assinado. Hitler invade a Polônia, juntamente com Stalin, cada um invadiu de um lado, dividindo a Polônia no meio. Aí sim, os malucos lá falaram: ah, que foi? O cara do bigodinho enlouqueceu, surtou. Aí não teve jeito. Tanto a França quanto a Inglaterra, o Império Britânico, declararam guerra. E aí começou em setembro de 1939 a Segunda Guerra Mundial, após a invasão do maluco do bigodinho na Polônia. No começo da guerra, ficou mais nas tratativas diplomáticas, bala por bala, poucos conflitos de grande relevância, a não ser a parte diplomática, que a guerra também tem essa guerra diplomática. E falando das políticas malucas, políticas do apartheid, do imperialismo no Japão, no Extremo Oriente, o Japão tacava o terror, anexando já na década de 30, em 1931, invadindo a Manchúria, depois invadindo a China, invadindo ilhas do Pacífico, sobretudo ilhas que eram dominadas pelas colônias não, pelos impérios, o Império Inglês e, sobretudo, o Império Francês. Lá na Ásia, ele queria mesmo escalada da guerra. Em resposta, Reino Unido e França formaram alianças com a Entente Cordiale para se opor à expansão agressiva dos regimes totalitários. Com a invasão da Polônia, então, deu início esse pacto Molotov-Ribbentrop, que foi precedido da invasão do cara do bigodinho louco. Ele fez um acordo com Stalin. Hitler chegou, se juntou com Stalin e fez um acordo de não agressão. Fato esse que surpreendeu o mundo. Haja vista que ele tinha uma ideologia anticomunista. E todos sabem que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles eram comunistas. Stalin era comunista, um Estado ateu. Basicamente, a união improvável de dois inimigos deixou o mundo de boca aberta. No começo da Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polônia, como eu disse, não teve muitos movimentos bélicos, ficando mais nas tratativas diplomáticas. Alguns historiadores chamam de guerra de mentira. 39, 40, aí o pau começa a pegar fogo. Já no Pacífico, enquanto a guerra na Europa se desenrolava devagar, o Japão expandia sua esfera de influência no Pacífico, enfrentando a resistência dos Estados Unidos, que estava guerreando lá no Pacífico, porque o Japão estava se expandindo e afetando os interesses não só dos impérios inglês e francês, mas também do ascendente império norte-americano. Em 41, o maluco do bigodinho, fundamentalista doido, por isso que eu falo, não discuta com o fundamentalista, cara fora. Ele traiu Stalin. Ele tinha feito uma coisa magnífica. Porque o mal não tem ética. Ele quebrou o tratado Molotov-Ribbentrop, invadiu a União Soviética, o maluco do bigodinho nazista. Ele pegou quase cerca de 1 milhão de soldados, tanto alemães como romenos, húngaros, enfim, aqueles países italianos. Porque na esfera de influência do nazismo
eles arregimentaram países que ficaram subordinados, como estados satélites, sobretudo a Itália. Mussolini era nada mais do que um fantoche, não tinha aquela autonomia. Basicamente, ao trair a confiança de puto da vida, teve a conferência em Teherã, aonde Stalin, Eisenhower, Churchill, que com o começo da Segunda Guerra Mundial, ele ascendeu ao poder como primeiro-ministro de novo, haja vista que ele tinha um programa de rádio, onde avisava sobre as influências e as intenções malignas do fundamentalista do Bigodinho. E quando Chamberlain de paz começou, Churchill foi de novo, reconduzido ao poder como primeiro-ministro. Mentes brilhantes que atuaram como uma unidade, haja vista que os nazis começaram ganhando, atropelando com a Blitzkrieg, 40 e 41, a Europa toda tinha caído, a Europa continental, diga-se de passagem, restando apenas a ilha do Império Britânico, aonde pela misericórdia de Cristo, aquele maluco fundamentalista não conseguiu passar o Canal da Mancha. As tropas aliadas se reorganizaram em território britânico e uma invasão era questão de tempo. Voltando a Stalin puto da o povo soviético na roda, literalmente. Historiadores falam que a União Soviética foi o país que mais perdeu, teve baixas, não só entre civis, mas principalmente militares. Alguns afirmam mais de 15 milhões, outros falam 5. Enfim, dentro dessas distorções ou divergências de números, aplicam literalmente porque entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética passou por uma guerra civil. Mané, para poder ter, para Stalin ganhar, o antecessor dele, Lenin, tacou o terror, tirando o país da Primeira Guerra Mundial e guerreando entre eles e se matando em nome de ideologias. Daí o perigo do federalismo. Voltando à Segunda Guerra Mundial, 41, o maluco do bigodinho fundamentalista alucinado, traindo Stalin, invadiu. A propósito, era a Operação Barbarossa. Alguns historiadores dizem, inclusive eu corroboro, que a Operação Barbarossa foi uma loucura do cara do bigodinho. Afinal de contas, fundamentalistas são cegos. E ele, com poder total, digamos que tomou as decisões. Os soldados alemães ficaram encurralados literalmente pelas condições adversas. A neve chegou a -30. Stalin consultando os aliados e também sabendo que o Japão não iria, de forma alguma, não tinha interesse em invadir a União Soviética pelo front oriental, Stalin deslocou da Sibéria os seus soldados esses que trabalhavam e viviam no frio. A companhia de soldados preparados para o frio fudeu a vida dos alemães, porque eles estavam acostumados com a Blitzkrieg. Era um tipo de guerra onde atropelavam, literalmente. Primeiramente, com o apoio aéreo. Depois, tanques de guerra. E posteriormente a infantaria. Só que na invasão de Stalingrado, um território muito longo. Se o cara do bigodinho soubesse, ou talvez sabia, Napoleão Bonaparte também tentou invadir, mas não conseguiu. Mesmo hoje a Rússia é um país de dimensões continentais. Um simples deslocamento da sua fronteira até Moscou ou dentro do território é muito dispendioso. Ao perder a Batalha de Stalingrado, o Exército Vermelho, leia-se, o Exército Russo Soviético, começou a varrer todo o fascismo do maluquinho do bigode em direção à sua casa. Os aliados em 1944 fizeram o dia D. Mas antes, vamos falar aqui sobre o teatro europeu e africano. A guerra na Europa estava comendo solto com grandes batalhas, como Stalingrado. Lideraram a companhia da Alemanha nazista no norte da África. Os aliados desembarcaram também no norte da África. Antes da invasão da Normandia, em 42, 43, com a oficialização da entrada, não só vendendo arma para os dois lados, que é assim que os americanos faziam, mas também ele queria receber
Então, basicamente ninguém tem bonzinho na guerra. Obviamente, os americanos queriam que os aliados vencessem para poder fuder quem perdeu e receber o dinheiro que investiram. E usando o pretexto do ataque de Pearl Harbor, afinal de contas, alguns historiadores sempre acham e têm a certeza que na narrativa da guerra, a primeira questão, antes do da primeira bala, o que morre é a verdade. O ataque de Pearl Harbor poderia ter sido apenas uma retaliação ou algo orquestrado para a entrada estadunidense na Segunda Guerra Mundial. Aí no front da África, do norte da África e acima de tudo o front do Pacífico, Stalin pressionou os líderes da aliança formada por França, Reino Unido e Estados Unidos para fazer a invasão logo do Ocidente, porque sangue russo estava sendo derramado ao Oriente. Obviamente, não restava nenhuma dúvida. A invasão teria que ser pela costa da ilha para a costa europeia. O maluco do bigodinho, sabendo disso, fortificou todo o litoral, a partir da França até a Noruega, com um chamado cinturão de defesa muito bem estabelecido. Os aliados enganaram o homem do bigodinho. Afinal de contas, na guerra também tem muito disso. Fizeram entender que a invasão, além da Inglaterra, a França, também Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Índia, todos os países que tinham de uma forma ou de outra ligação. Exato, os aliados. Enquanto isso, a guerra Estados Unidos e Império Japonês na Ásia. Batalhas como a Batalha de Midway, a Batalha de Guadalcanal e a Batalha de Ujima foram travadas entre as forças do Japão e os aliados, principalmente os Estados Unidos. O Holocausto, os crimes de guerra. Durante a guerra, os regimes malucos do nazista japonês cometeram atrocidades em massa, incluindo o Holocausto, o genocídio de 6 milhões de judeus e minorias, além dos massacres protagonizados pelo imperador Hirohito em Nanquim e em outras cidades da China. Segundo historiadores, o Império Japonês tratavam seus estrangeiros como animais. Eles tinham sempre essa conduta e na guerra também. As batalhas do Pacífico entre as forças beligerantes, tanto do Império Japonês quanto dos aliados, foram das mais sangrentas. Midway, por exemplo, baixas e baixas horríveis, porque as técnicas de selvageria eram naturalmente implementadas por ambas as partes. Em abril de 1945, a Segunda Guerra Mundial acaba na Europa de uma forma oficial, com a rendição. Primeiramente, Benito Mussolini. O povo ficou puto com ele, derrubou, e a Itália ficou dividida. O Reino do Sul atrelado aos aliados, e o Norte ainda com Mussolini, porque o babaca, o fundamentalista do bigodinho, o nazista, pegou e reconduziu Mussolini ao cargo. Deu ruim para Mussolini, a galera tava puta. O povo italiano pegou Mussolini e a mulher dele e bateram até matar. Apedrejado, sacanearam o cadáver. E isso fez que o maluco do bigodinho, já sabendo da derrota iminente, estamos em 45 já. Abril de 45. Uma coincidência. 3 personagens principais dessa guerra, pelo menos os mais conhecidos, morreram ou faleceram ou se suicidaram. O maluco do bigodinho se suicidou. Antes, Benito Mussolini foi assassinado pelo povo italiano, dando a rendição da Itália. O presidente Eisenhower queria que ele jogasse em cima de Berlim. Eisenhower, com muita sabedoria, disse não, até a sua morte. Quando ele morreu, assumiu Truman. O vice-presidente não sabia de nada. Era uma pessoa que não era tanto afeito da política. Era um homem do sul dos Estados Unidos. Não quer dizer que era uma pessoa mais conservadora. É a postura dos Estados do Sul dos Estados Unidos. Sobretudo, Truman, ao saber da bomba atômica, ficou com bastante interesse, haja vista que a carnificina na Europa já havia acabado. Estamos em 45, pós-morte de Hitler, que ele se matou, para não ter o corpo sacaneado igual do Mussolini. Então, além de ser fundamentalista, ele era medroso, cagão, se matou. Mussolini foi de ralo, Eisenhower morreu por causas naturais. Truman foi muito aconselhado
pelos geniais cientistas bélicos da Casa Branca, uma invasão por terra a Tóquio, somente os estrangeiros como animais e vice-versa. Esse comportamento fez com que Truman autorizasse a Enola Gay, que foi a primeira bomba, Hiroshima. Na manhã de setembro de 1945, o Japão acordou, sobretudo a cidade de Nagasaki, que foi a primeira atacada. 250 mil pessoas morreram instantaneamente. Os aliados falaram: rendam-se, Hirohito, nem morto, foda-se vocês, vamos continuar a guerra. 2 dias depois, bomba em Hiroshima, 300 mil pessoas, uma bomba mais potente. O recado foi dado: se continuar, a terceira será jogada em Tóquio e vai ser uma bomba muito mais forte. Aí o povo japonês, junto com o imperador Hirohito, numa forma de ninguém é tão burro, imbecil, se rendeu. A Segunda Guerra Mundial acaba oficialmente com a rendição japonesa em exatamente 2 de setembro de 45. Posteriormente teve acordos do pós-guerra, várias conferências, como a Conferência de Yalta, a Conferência de Potsdam, na então Alemanha, foram realizadas entre os líderes das potências aliadas para discutir o futuro. O dia da vitória, o dia 8 de maio. Historiadores acham que sem a ajuda de Stalin, os aliados jamais conseguiriam vencer o fundamentalismo e, acima de tudo, a loucura do nazismo. Jesus Cristo, numa forma misericordiosa, conseguiu atenuar as tensões. No pós-guerra ainda o mundo estava dividido. Afinal de contas, aliados de outrora, as divergências entre o comunismo e, acima de tudo, o capitalismo eram evidentes. O primeiro-ministro Winston Churchill sugeriu a Truman, em uma reunião, que fizessem no pós-guerra a operação impensável, que basicamente seria expulsar Stalin e a influência russa da Europa Oriental, nem que fosse para usar bombas atômicas. Esse medo ficou no mundo. Graças a Deus não cometeram isso aí, senão seria uma atrocidade atrás de atrocidade. E em 47, quando a União Soviética anunciou que também tinha bomba nuclear. Por quê? No espólio de guerra, os vencedores ganham os espólios. Cientistas alemães foram disputados a tapas pelos vencedores. E, segundo historiadores, a propulsão de foguetes V8, que estava muito à frente do tempo, foi que possibilitou não só o começo da guerra espacial entre Estados Unidos e União Soviética, que eu vou falar em outro vídeo, como também deu um lastro em conhecimentos esses que alavancaram a tecnologia, e isso incluiu a bomba atômica soviética. As consequências também da Segunda Guerra Mundial: 2 blocos bem fundamentados e bem de uma forma extrema foram estabelecidos como uma dicotomia: o bloco capitalista liderado pelos aliados Estados Unidos e o bloco socialista liderado por Stalin e todos aqueles estados satélites da Europa, Romênia, Hungria, Polônia, etc. e tal. O mundo precisava se reorganizar e, para isso, precisava-se de conversa, entendimento e misericórdia. No pós-guerra, cicatrizes profundas foram deixadas na sociedade europeia como um todo. Países tiveram populações dizimadas, pessoas ficaram amputadas, as economias da Europa como um todo destruídas. Terá que foi o princípio das dores de aflição. As cicatrizes causadas pela Segunda Guerra Mundial, esse conflito bélico sangrento, e dos mais famosos também pela sua atrocidade, não só do Holocausto, mas de muitas coisas que vieram, foi fundamentado como um marco, não um marco para poder ficar feliz, mas acima de tudo uma red zone, onde nunca mais poderiam se pisar. Hoje, quando se fala do conflito da Ucrânia, nada mais é do que um conflito dos aliados contra o Império Russo. Exatamente. Vladimir Putin é um imperialista, é um estadista. Cada um tem seus interesses.
A OTAN, juntamente, que é refinado e, acima de tudo, discreto. Movimentos importantíssimos na geopolítica mundial têm sido atribuídos a Xi Jinping, como a ajuda, a troca de ajudas, não só a exploração da África. A China tem feito grandes melhorias da infraestrutura, construindo portos, reformando aeroportos, fazendo estradas e qualificando a mão de obra do continente africano para justamente fazer parcerias. A mão de obra chinesa ficou muito cara, trazendo para o século XXI as consequências do final da Segunda Guerra Mundial. Você tem um Conselho de Segurança da ONU completamente desatualizado. Países que outrora tinham poderes, ao fim de 45, hoje não tem tanto protagonismo. Exemplo, a França, apesar de ser um país autônomo, com potência nuclear, a França nada mais é que um leão sem dente. No cenário político mundial da geopolítica, é o analistas isentos, não os analistas atrelados à narrativa ocidental. A OTAN, leia-se a Europa, tem sido usado como bucha pelos americanos. No caso, os belicistas do Partido Democrata, chamados de atlanticistas, pessoas que têm como linguagem apenas a pólvora e não diálogo, também fundamentalistas. Desses, corram. A Europa está sendo mergulhada de uma forma paulatina e de uma forma sistemática pelo Império para uma desestruturação. Acima de tudo, a sua indústria, as indústrias automobilísticas, indústrias de gêneros alimentícios, estão sendo afetadas por essa guerra na Ucrânia. Onde eu quero chegar? Estamos vivendo os últimos dias. O mundo vai mudar. Coisas virão acontecer. Aqueles que estão de uma forma ou de outra lendo não só as escrituras, mas lendo da outro lado, RT, Russian Television, infelizmente está bloqueado no Brasil, mas outras fontes, consulte chat GPT, bote o comando, quero as principais notícias dos jornais online, dos países, faz igual eu, aí eu boto, Israel, Líbano, Rússia, Irã, Arábia Saudita, enfim, falando ainda da China, como o principal emergente. Quem quiser discordar é um beócio. A China há muito tempo já tem um protagonismo muito maior que os Estados Unidos. Não só a industrialização da África como um todo, que deu a Xi Jinping uma admiração do povo africano, que não viu apenas como sendo usados como colônia, como os americanos, franceses, ingleses fazem. Em contrapartida, o oeste da África, os países africanos como colônia, comprando mais barato suas reservas naturais, manipulando as ações políticas, tendo políticos acima de tudo atrelados aos interesses. A África está se libertando desse domínio e com a ajuda sino-russa, é isso mesmo. Historicamente, qualquer um que estude o primeiro período de história saiba que tanto China quanto a Rússia nunca se bicaram, nunca morreram de amores. Eles têm ainda disputas territoriais, mas numa guerra, beligerantes podem formar alianças de ocasião, e no momento, segundo a geopolítica, essa união estratégica muito alardeada, a união incondicional China-Rússia, então sino-russo, é basicamente para poder ser uma voz divergente da narrativa do Império junto com a OTAN. As consequências podem ser muito desagradáveis, como pode ser de Jesus atenuadas pela paz. Analistas dizem que uma reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, trazendo países com a mentalidade mais isonômicas, como Brasil, Índia, Alemanha, não está no Conselho de Segurança, porque a Alemanha ela havia perdido a Segunda Guerra Mundial. Analistas dizem de forma isenta que, acima de tudo, essa reforma seria de uma vital importância para o entendimento e o rumo das nações. Ao cair a narrativa de xerife do mundo, falando em como pensa, eles sabem que uma derrota é iminente, assim como a guerra front a front
deveria ser iniciado, segundo os atlanticistas malucos lá da Casa Branca, que atualmente dominam o Partido Democrata. Alguns analistas chamam de Joe Biden, o presidente norte-americano, de bonecão ou de um ser manipulável. Alguns afirmam que o presidente Joe Biden é senil, está com doenças oriundas da degeneração do cérebro, como Alzheimer. Alguns ainda atribuem que Joe Biden tenha sósias ou robôs. São tudo campos da especulação. Que se sabe que esse ano vai ter eleição nos Estados Unidos. Trump, que para poder governar Israel fez aliança com partidos de extrema direita. Daí o perigo do fundamentalismo, onde tem sido ataques sistêmicos, sobretudo a soberania do povo palestino. Não quero discutir quem está certo ou está errado. O que eu quero falar são ações pontuais que, na eleição de 2024 desse ano, com a ascensão de Trump ou não, pode se marcar novas eras. Então o cristão tem que estar atento, acima de tudo estudar. Pessoas dizem, analistas, afirmam que daqui a alguns anos coisas fenomenais irão acontecer, como acima de tudo a oficialização de que não estamos sós, fato esse que irá gerar muita controvérsia, sobretudo no meio religioso. Crise de fé terão, pessoas que serão fanáticas não acreditarão, e o mundo vai começar a mudar. Acima de tudo, a mensagem que trago através da espiritualidade é que você mantenha-se desperto, irmão. Ore e vigie, acompanhe, não fique obtuso. Leia a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Veja o que Cristo fazia. Tente adaptar-se no teatro da vida. Pense na vida como um teatro, é isso mesmo. Se você tem esperança espiritual como eu, saiba que isso aqui é apenas uma passagem, que na realidade é o juízo final lá. E lá, quando você falar com Jesus Cristo e com, acima de tudo, com Jeová, não vai ter com quem enganar, tu vai estar fudido. Tu quer ir pro inferno, quer ir pro umbral, quer ir pra puta que pariu? Faça coisas ruins. Sacaneie. Quebre os mandamentos. Coloque os prazeres do mundo, da carne, acima dos seus. Quando a pessoa tem do mundo como meta, acima de tudo o amor ao dinheiro, conseguir de forma a qualquer custo, pisar nos outros, trair, mentir, ser infiel, tanto nos seus tratos sociais, como com a sua esposa, no casamento, ser infiel em todas as relações econômicas, ser uma pessoa não confiável, mentirosa, manipuladora, exercer pensamentos acima de tudo que são nocivos, como a vingança, a inveja, a ira, são fatores esses que fazem a pessoa vibrar no mal. Muitos podem falar que são bons, afinal de contas eu nunca vi um filho da puta dizer de forma incisiva: eu sou filho da puta, eu sou ladrão, eu sou desleal. As pessoas sempre têm uma narrativa positiva de si mesmo. Então cabe ao cristão, sobretudo aqueles que desenvolveram a mediunidade, captar e acima de tudo saber as intenções e se afastar das companhias. Segundo aos Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz que as más associações tragam hábitos úteis. Então, irmãos, se você está querendo fazer e buscar a luz, tem que fugir de pessoas que têm tendências erradas, tendências às trevas. De uma forma ou de outra, tem que buscar fazer o que é certo dentro da sua consciência. Busca a salvação, sabendo acima de tudo que a salvação é um quesito individual. Não cabe a você julgar o seu irmão e nem gastar energia, força com isso. Isso só faz com que você perca o foco na melhoria do seu eu. Por exemplo, eu encontrei as minhas respostas no meu modo exótico. Foda-se, eu sou um artista acima de tudo, estudante de música, de profissão. Se esqueça de mim. Viva a tua vida. Cultive o Deus que existe em você. Orientais, já sabendo disso, ao cumprimentar assim, eles reverenciam o Deus que existe dentro de você.
Isso é fundamental você saber disso, desenvolver a sua relação da forma possível, de uma forma verdadeira, sem falsidade. Eu, por exemplo, desenvolvi a minha relação buscando respostas. Fui ao monte, orei, jejuei, 83 quilos e 900 para a honra e glória de Cristo, sem passar um dia na academia. Foi apenas oração, jejum, preparação física. Hoje eu corro 10 quilômetros, no trote, claro. Hoje eu nado. Faço atividades físicas que me dão a composição corporal melhorada, aprimorada, que não são tão boas, como refrigerante, manteiga e, acima de tudo, aquilo que é gorduras saturadas, enfim, somos aquilo que comemos. E graças a Deus, para a honra e glória, eu estou preparado para o que deve é. Cristo não quer cristão frouxo, Cristo não quer cristão burro. O cristão tem que estudar, mané, tem que ler, para justamente não cair no facilitismo de ser repetidor de palavras de homens. Ao não professar nenhuma denominação, eu fico isento do julgamento dos babacas e imbecis que não atrelam a minha condição de cristão convertido a nenhuma denominação religiosa. Essa isonomia também me permite ter respeito e ser respeitado, podendo conversar com sacerdotes, pastores e padres, representantes teocráticos de uma forma isonômica, onde podemos debater, não, expor ideias, assim que os inteligentes fazem. Ao me declarar livre do proselitismo partidário, posso também agir com isonomia, sem grupo político, aonde eu posso ir, se quiser, como observador, e acima de tudo como radialista que sou, posso ter uma opinião isonômica. A honra e glória de Cristo, anuncio que nos próximos dias a criação, aonde terei a oportunidade de mostrar o meu profissionalismo por A mais B, mostrar para esses babacas da imprensa vendida, pessoas que são amortizadas pelos prazeres da carne, do egoísmo, sacaneando seus ouvintes, botando coisas que não deveriam, mas quem sou para julgar? Vamos fazer um modus operandi de rádio diferente. Isso eu provo para vocês, que rádio se fazer, qualquer um. E melhor do que 90%. Bebi da melhor escola. Na parte de comunicação, do mestre Alberto Brizola, segundo a espiritualidade diz, o maior comunicador vivo hoje do mundo terrestre. Isso é muita responsabilidade e muita moral. As entidades espirituais dizem que Alberto Brizola ganhou tanta alma para Jesus com a sua voz inestimável que ele tem um grande galardão no céu. Apesar do seu jeito excêntrico, nós sabemos que o Alberto é um homem bom. Haja vista, um homem que tem a graça há tantos anos. É admirável isso. E eu pude trabalhar com ele durante 3 anos na Sucesso 88,7, onde aprendi conhecimentos valiosíssimos, sobretudo do time de rádio. Você sentir a rádio, você respeitar a rádio. Quando trabalhei com o senhor Hassalan, pude aprender as nuances da técnica, dos melhores profissionais da parte técnica de facetas que eu conheço. Segundo alguns radialistas do Brasil, o senhor Hassalan tem conhecimentos formidáveis, uma experiência inúmera, passando por grandes emissoras. Então eu posso afirmar que tem um lastro, além de ser inteligente, mas eu não quero trabalhar assim, talvez de uma forma pontual, fazer trabalhos esporádicos e freelancer. Enquanto isso, para a honra e glória de Cristo, estaremos montando a nossa web rádio. Através desse canal aqui, estaremos falando e posteriormente conversando através do futuro talk show, onde irei criar uma narrativa legal para passarmos informações e conteúdos, entrevistando pessoas ligadas à arte. Posso falar do meu amigo Tuca Muniz, o maior artista para mim, o mais completo, professor de dança, cantor excepcional, formado na Vila Lobos. Ninguém chega à excepcionalidade sentado debaixo da árvore, mané. Além de ser um professor de dança intenso, quero me relacionar para podermos fomentar um projeto musical
de divulgação do artista local, tanto de Búzios como de Cabo Frio, da região, através de eventos pontuais, onde estabelecendo parcerias com amigos, podemos levar entretenimento, música e arte. Não quero papo com política partidária. Se você me chamar para participar de grupo político, vai tomar no cu com toda a contundência. O que espero é, de uma forma vívida, clarificar os meus talentos e posicionar-me no mercado de trabalho de uma forma íntegra, contundente e que eu possa manter as minhas necessidades de uma forma clara. Falando da Segunda Guerra Mundial e da geopolítica atual, temos um paralelo muito forte, irmãos. Estamos no final dos tempos. Ore, vigie, não negue o conhecimento e a misericórdia de Cristo, todos possam ir ajustando, melhorando o seu ser, tirando a marra do fundamentalismo e do fanatismo, pedras essas que são pedras de tropeço sim. Se você, professando a bandeira de Cristo, comete atrocidades, você está sendo vitupério. É fundamental que cada um de nós tenhamos isso, para a honra e glória de Cristo. Agradeço a cada um de vocês por esses minutos de atenção, por falando aqui o nome de algumas pessoas que estão aqui. Meu amigo Dedé Santos, esse cantor da Banda Hits fenomenal. Verinha Vieira, Búzios. Meu amigo Diego Dum, Tataco, grande Tataco. Cláudio Moreira, Alex Garcia, esse é fera, cartão vermelho, esse aí, uma das mentes mais brilhantes, dono do Instituto de Pesquisa, uma pessoa do mais alto gabarito, respeitabilíssimo, Alex Garcia, meu amigo. Valeu, Alex. Tuca Muniz, Felipe Costa, Renata Ribeiro, Maria Ferreira, enfim, a todos vocês que estiveram aqui conosco, muito obrigado. Falando sobre a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, perdão, iremos com o tempo falarmos de outros assuntos relevantes, sempre buscando orientação. O cristão tem que estar atento, preparado, sem as distrações do mundo, para que possa caminhar, enfim, para a melhoria do seu eu e, acima de tudo, uma salvação que começa pela reforma do seu íntimo, do seu coração, sendo uma pessoa boa, justa e, acima de tudo, seguindo o que Cristo falou. Agradeço a cada um de vocês e, acima de tudo, que possamos ter a plena convicção de que homem não salva homem, mas sim o conhecimento da palavra, de uma forma contundente. Você ter a plena convicção de que Jesus é o Salvador e você não pode e não deve julgar. Muito obrigado a todos vocês, que Jesus continue abençoando e até a próxima! Transforma minha vida, meu estado. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha queda, chama pelo nome, muda a minha história, Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me volta nessa hora. tentando ver meus sonhos Cancelado. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu.
Olha só, esse hino da Aline Barros maravilhoso. Vamos fazer o seguinte. Rosa de Sharon. Vamos mandar aqui, amor, Rosa de Sharon, para a honra e glória de Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, o cristão, ele tem que ser, acima de tudo, conciliador. E essa banda eu amo ela. Vamos mandar aqui uma Rosa de Sharon para ficar tudo bonitinho igualmente. Beleza? Para a honra e glória de Jesus. A todos vocês da corrente evangélica, você da corrente evangélica, da Sagrada Igreja Católica Apostólica Romana, das correntes espiritualistas do kardecismo, da quimbanda, da umbanda, do candomblé, sintam-se respeitados por mim como pessoa. Edson Messias Nascimento de Araújo. Cristo disse que não cabe a nós julgar, e todos estão certos. É verdade. Que está errado é o coração puro, impuro de alguns. Então pare de julgar o seu próximo. Viva a sua fé! Viva!